E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Oi, gente! Hoje nós vamos contar mais um vídeo do que aconteceu com a gente. Então a gente vai fazer um 2 em 1. Eu vou contar o que aconteceu comigo e a minha irmã vai contar uma experiência com ela, tá? A minha é super rapidinha, foi breve. Eu tinha o costume de todas as sextas-feiras ouvir o Na Balada, né? Quem é dos anos 2000 aí com certeza curtia também na Jovem Pan. Então eu chegava da escola, porque eu estudava à noite, chegava na escola por volta de 10, 15, 20 para as 11, tomava um banho, comia alguma coisa. Exatamente meia-noite meus pais iam deitar, dormir, minha irmã também já estava às vezes dormindo, às vezes estava acordada ainda, e eu colocava o meu rádio na Jovem Pan e ficava até as 2 da manhã ouvindo música eletrônica e tal. Acabava na balada, levantava, ia no banheiro, fazia xixi, bebia água e deitava e dormia. Esse dia não foi diferente, fiz a mesma coisa. Mas só que quando foi por volta de 3 horas da manhã, 3 e pouca, alguma coisa me despertou. Eu tive a sensação de sentir alguém sentado ao meu lado. E quando eu abri os olhos, eu vi a imagem de um menino, que a minha percepção era que ele tinha uns 13 anos, mais ou menos assim, todo de branco, e ele encostou na minha mão. E daí eu, com medo, eu puxei a minha mão e cobri a minha cabeça, né? Porque eu acho que é uma reação natural de todo mundo que tem medo. Cobre a cabeça, só que assim, o menino, ele era muito quente. Quando eu acordei com o toque dele na minha mão, eu senti um calor muito, muito forte. Parecia que tava um calor de 40 graus. O sol, né? Parecia que tava um calor de 40 graus. E ele ficou durante coisa de 3, 4 segundos ali do meu lado até a hora que eu despertei. E quando eu abri o olho de novo, ele já tinha sumido. Eu olhei em volta da sala, porque nessa época a gente dormia na sala. Olhei em volta da sala, não vi nada. Fiquei um pouco com medo, né? Mas descobri a cabeça e comecei a orar. Aí no outro dia eu contei pra minha mãe. Ela falou assim, deve ter sido seu anjo da guarda que foi te visitar e você acabou vendo. Mas muitas pessoas dizem que a gente não consegue ver os anjos, que ele tem uma força tão sobrenatural que você acaba desmaiando ou até morrendo, eu não sei. Eu só sei que aquilo que eu vi claramente foi um ser ou algo com muita luz, porque ele era totalmente translúcido, brilhava muito, com uma roupa muito branca, mas o rosto eu não conseguia enxergar. E o calor que ele transmitia também era uma coisa que você se sente assim, aconchegada. Mas eu tive medo porque acordei na base do susto e acabei vendo. Mas será que foi o meu anjo da guarda que eu vi aquele dia na minha cama? Muitas pessoas dizem também que são poucas pessoas que têm o privilégio de ver o anjo da guarda, né? Então, com certeza sua áurea estava muito, como é que fala? Elevada, não sei. Tava puro, né? Porque hoje em dia, meu Deus, tá meio perdido, né? E ele apareceu pra você, tipo, pra te falar, oi, tô aqui, tô te protegendo, tô te guardando. Pode ter sido. Mas você sentiu medo? Eu senti medo na hora porque eu acordei assustada. E depois? Mas depois não, porque o calor me envolveu de uma forma muito grande. E aí quando eu resolvi abrir o olho pra ver, já tinha sumido. Então, ele foi embora porque você ficou com medo. Porque ele não queria te assustar. Ô meu anjinho, volte, eu preciso te pedir algumas coisas. Volte. E agora minha irmã vai contar um que aconteceu com ela também na época quando ela ia na igreja. Nessa minha época de igreja aí, nessa minha andança de igreja aí, teve bastante coisa que aconteceu. E uma das que mais marcou foi esse dia. As pessoas que, vai à igreja ou já foi, sabe que os cristãos, ele tem muito essa mania, essa prática de ir em monte. E a gente, num dia, tinha chovido, um dia que tava bastante frio, bem frio mesmo. Pra quem não sabe, monte é no meio do mato, né? Vamos dizer aí como se fosse uma montanha. Você sobe num lugar super alto pra você orar, cantar, entoar louvores a Deus e assim por diante. E nesse monte específico em que a gente foi, que é aqui próximo de casa, ele não é numa montanha, mas é um local de mata, Mata fechada, mata né? fechada, que sempre tem que ser assim. E onde as pessoas vão lá pra isso.
Nesse dia tava muito frio, eu lembro que a gente tava... Quando a gente vai pra monte, a gente vai pra pá de chuva, a gente ia, né, embaixo de chuva, lama, e levava uns guarda-chuvão grande. Nesse dia específico em si não tinha chovido, porém tava muito frio. E tava de cachecol, touca e fomos. E aí chega lá, você encontra outros irmãos de outras igrejas e se junta pra poder orar. E nesse dia tinha um menino e que tava acho que não sei se eram 4 irmãs ou eram 5 irmãos de uma igreja. E esse menino, ele manifestou. Mas não foi um manifestadizinho assim, manifestadizinho não, mãe, foi uma manifestação grande, sabe? E nisso, na época eu namorava, né? E esse rapaz que eu namorava, ele se aproximou dessas 2 irmãs porque ele viu que elas estavam meio assim, eufórica, sem jeito, né? Que tava orando e não tava acontecendo nada, entre aspas, né? Tava meio assim, vamos por assim, você sabe quem, né? Tava fazendo a festa ali e as irmãs não estavam dando conta. E aí ele perguntou pras irmãs lá, o que tá acontecendo, né? Ela foi e falou que esse menino tava em processo de libertação, tinha pedido pra ir no monte, e elas estavam lá pra terminar uma campanha, e ele foi e ele manifestou. Aí tinha um pastor da mesma denominação que a minha, porém de outra igreja, que tava lá e se aproximou também. E nisso veio as pessoas que eram da minha igreja para poder orar. E tinha uma igreja que estava fazendo uma fogueira para poder queimar pedido de oração, né, que estava sendo feito na igreja. Gente, esse menino que estava com a coisa ruim no corpo, ele arrancou um pedaço com um dente. Mordeu a mão do pastor. Arrancou o pedaço. Você viu o sangue esguichado. Eu não tô falando... Não, ele mordeu e arrancou o pedaço. Essa parte. Isso aqui. Ele arrancou com o dente. E esse rapaz estava com o cachecol. Ele já foi assim, ó, no cachecol para poder puxar e enforcar. E nisso os pastores começaram a orar. Ele passou por cima da brasa. Passou por cima da brasa do fogo. Tava fogo mesmo, bem alto. Ele passou por cima. Passou por cima, como se ele estivesse caminhando normal. E tipo, não aconteceu nada com ele. Ele passou uma vez, passou 2 vezes, passou 3 vezes. E disseram que normalmente o diabo, ele... Quando ele é manifesto de alguma forma, ele faz tudo de 3, que é para insultar a Trindade, né? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele sempre vai buscar insultar a Trindade. Então, o menino passou 3 vezes pela fogueira. E aí, conversando, depois que conseguiu orar pelo menino e expulsar naquele momento, porque não foi naquele momento de imediato que ele foi liberto, que tiveram-se outros dias que ele se manifestou, essas moças falaram que esse menino chegou na igreja com a tia dele e ele estava num estado muito ruim, porque ele começou a fazer alguns desenhos através do computador, de uns desenhos animados que ele via, e depois que ele começou a fazer esses desenhos, o menino parou de comer, ele vivia na frente do computador, ele não queria tomar banho e começou a ficar agressivo. E na igreja foi revelado que ele tinha feito um pacto com o diabo através de um desenho de mangá que ele havia feito do Naruto. Não sei se as pessoas aqui conhecem o Naruto, mas acredito que sim, né? Porque o Naruto é antigo. Mas se você não conhece, busca também saber. E onde ele tinha entregado uma chave e com essa chave havia se trancado o coração dele. Que quando ele foi liberto de vez, ele começou a sentir muita dor no peito, né? A gente fala no coração, e ele disse que sentiu como se o coração dele fosse explodir. Assim, depois que ele foi liberto, que ele falou. Então, para você que é adolescente, para você que é, né, menino, especificamente mais menininho, porque menino tem muito disso, toma cuidado com as coisas com que você assiste, com a procedência do que você tá fazendo, porque pode acarretar alguma coisa ruim para dentro da sua casa, para sua vida.
que pode sim te levar para um lado não muito bom. Graças a Deus esse menino foi liberto, graças a Deus, né, durante o tempo em que eu tive contato com ele, ele conseguiu se manter bem, né, na igreja, buscando a Deus, buscando uma proteção para a vida dele, só que ele quase morreu através de um desenho, por um pacto que ele fez. Então assim, e você que é mãe também, que tá vendo esse vídeo, toma cuidado com aquilo que seu filho assiste, com aquilo que seu filho traz pra dentro de casa, que pode acarretar também, não só para o seu filho, mas pra dentro da sua casa, pra sua vida, coisas muito ruins. Gente, assim, quando fala sobre essas coisas de desenho, geralmente quando você busca na internet, a galera fala, é crente, povo louco, não tem nada a ver, só um desenho, mas a gente sabe que não é só um desenho. Né? Tem desenhos que tem temáticas de adulto, né? Na época que se explodiu aí os desenhos, como é que fala aqui? Não. Que as pessoas começaram a descobrir as coisas nos desenhos. Disney? Não é assim que fala, negócios ocultos que tinha nos desenhos. Eu não lembro agora como é que fala. Ocultismo? Não. E assim, onde vocês já viu um desenho que ser para criança ter imagens de um prostíbulo, né? Muitos desenhos têm as prostitutas dançando, bebendo. Se é um desenho infantil, eu acho que não tinha que ter essa temática, né? Então a pessoa que criou, que fez o desenho, seja ele da Disney, seja ele de qualquer outro estúdio de animação, já fez de caso pensado, né? Então assim, lembrei, mensagens subliminares. Então assim, se tinha algo subliminar naquele desenho, é porque foi intencionalmente, porque para ser feito, passa por um monte de estúdio, criação, animação, então foi feito pensado, foi feito para quê? Para atingir a criança, que tem uma mente pura, que tem uma mente inocente. Subliminarmente, né? Então assim, desenho é uma coisa que a gente que é mãe sabe que você tem que estar prestando atenção, né? Tem desenho que tem linguagem, assim, que você olha e fala, nossa, não parece desenho, né? Parece algo... Esses dias eu tava assistindo um desenho, eu não lembro o nome do desenho, mas era um desenho da Netflix, que era de tartaruguinha, se eu não me engano. E aí a tartaruguinha olhou pra outra e falou assim, você me deixa tão excitada. Aí eu falei, oi? Como assim? E é desenho pra criança de 3, 4 anos? Que linguagem é essa que o desenho vai falar excitação? A criança não sabe o que é isso. Então por que tem que ter essa linguagem? Exatamente. Quando né? a criança ela é um pouco mais entendida, o que ela não sabe, ela vai perguntar pra mãe, mas o que significa isso? Exatamente. Então não tinha um porquê aquele linguajar no desenho. E eu fiquei de careta, eu fui e voltei a parte do desenho, mostrei pro meu marido e falei, olha só o jeito que a tartaruguinha vai falar pro outro. E ela falava desse jeito, quando eu tô perto de você eu fico tão excitada. Eu falei, gente, que é isso? Que absurdo é esse? E é um desenho super legalzinho. Mas se você não prestar atenção em alguns detalhes, passa desapercebido. Mas eu sou muito atenta a essas coisas. Quando falou desse jeito, eu falei, pô... E outra, não é nem ser bitolada, crente, né? Não vai ser... Não, gente, não é isso. Porque se você for ver, hoje em dia, tudo que você assiste, de uma certa forma, no subliminar tem alguma coisa. Mas assim, prestar atenção. Porque olha só, um desenho que o menino fez. E detalhe, nesse pacto haviam-se fases. Na última fase do pacto, ele ceifaria a vida do menino. E o menino já estava na parte praticamente final do pacto. Só que graças a Deus, Deus livrou antes. Porque Deus não vai permitir com que o diabo leve uma criança de 10 anos, 9, não sei. Ele não vai permitir. Só que pai e mãe, seja lá a tia, você mora com... tem que ficar atento a essas coisas. Porque uma coisinha assim, infelizmente, pode se transformar numa coisa grandona. Exatamente. Policiar sempre, né? Aproveitar o gancho aí do relato e dizer que não só em desenhos, mas em redes sociais também, né? Tem muito lobo em pele de cordeiro que tá rolando, que tá fazendo mal para as crianças. E quem tem que zelar por ela são a família, né?
Hoje em dia, meu filho tem 2 anos, meu filho mexe no celular em tudo. Ele entra no YouTube Kids sozinho, ele já pegou meu celular, entrou no WhatsApp, mandou mensagem pros outros, áudio. E tem 2 anos. Obviamente, traquinagem de crianças. Mas você tem que sempre estar ligado no que você está assistindo perto da criança, né? Muitas vezes meu marido fala com você é chato, não sei o que, mas eu não gosto de assistir nada perto do meu filho que tem algum teor sexual ou muito violento. Eu não gosto e não assisto. Porque quem tem que preservar a inocência dele sou eu. Eu sei que tem que cuidar dele, porque o mundo não vai se preocupar em cuidar dele. Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. Então, assim, fica a dica pra vocês, não só em desenhos, tá? Mas na era digital, criançada hoje tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem Tumblr, tem não sei o quê. Fica de olho, gente, fica de olho, fica vigiando, porque o que mais tem no mundo é pessoas querendo fazer mal pras crianças, porque as crianças são indefesas, são inocentes. E tem esses lobinhos aí em pele de cordeiro que querem ceifar a vida delas. Então, assim, presta atenção, toma cuidado, cuidado com quem conversa, cuidado com quem brinca, cuidado com quem assiste, né? Porque às vezes a criança perde a inocência por um detalhe que você mesmo podia ter cuidado pra não acontecer. São coisas mínimas. Exatamente. Mínimo detalhe. E é isso, galera. O vídeo ficou um pouco longuinho, mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aí no curtir, compartilha, dá like, se inscreve no canal, segue a gente lá na rede social. E é isso aí. Envia o seu relatinho pro nosso e-mail para poder estar sendo contado aqui. Exatamente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.